Amigo torcedor vascaíno, bastidores agitados no nosso Vascão. Sabe aquela notícia que todo torcedor vascaíno precisava ouvir nesta noite de sábado? Então ela chegou, amigo torcedor. E é claro, eu, Lucas, vou trazer para você, tintim por tintim, do que está acontecendo dentro do nosso Cruz Maltino, olhando, a situação envolvendo a venda da SAF Cruz Maltino. Então, amigo vascaíno, se prepare, pois você terá pela frente um boa noite gigante, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, sobre a situação envolvendo a venda da SAF do nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. Temos também o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. E eu quero começar aqui, primeiramente com você, este vídeo, falando sobre o que aconteceu neste sábado, no CT Moacir Barbosa. Já trouxe muito sobre isso, então vou passar rapidamente. Falei sobre a situação envolvendo as mudanças do técnico Renato Portaluppi no Fala Gigante hoje. Se você ainda não viu, corre lá para dar uma conferida. Entretanto, de forma resumida para você que não acompanhou o Fala Gigante, sempre está presente aqui no nosso canal, os primeiros dias de Renato Portaluppi no Vasco foram marcados principalmente por testes aí no time titular, com foco principalmente em ajustar um problema crônico do Vasco nos últimos anos, que é o sistema defensivo, O treinador promoveu aí nesses últimos dias algumas mudanças no sistema tático para dar principalmente mais proteção à zaga, que hoje é composta por Saldívia, Robert Renan, Paulo Henrique e Lucas Piton. Uma das mudanças testadas por Renato Portaluppi foi o famoso 4-3-3, uma equipe com 3 volantes no setor de meio campo, além também de formações como um 4-4-2. Hugo Moura e Tietê foram alguns jogadores testados no time titular ao lado do Thiago Mendes, que tende a ser o novo capitão do Vasco da Gama na partida dessa próxima quinta-feira contra a equipe do Palmeiras, amigo torcedor? Então, esse jogo de quinta será uma partida marcada por muitas mudanças, muitas novidades. Um novo camisa 10 sendo Rojas, um novo capitão sendo Thiago Mendes e uma mudança também no time titular. O diagnóstico hoje da comissão de Renato Portaluppi é que o Vasco precisa reduzir erros defensivos para que vitórias comecem a aparecer. O próprio Renato, inclusive fez questão de acompanhar, observar jogos recentes do Vasco e viu no Cruz Maltino, por incrível que pareça, uma equipe com qualidade, mas com desequilíbrio tático em determinados momentos, especialmente nas chamadas transição com e sem a bola. O Vasco, de acordo com Renato Portaluppi e sua comissão técnica, ficava mais exposto ao risco e muitas vezes com poucos jogadores na defesa para evitar contra-ataques. Então, vamos ver um Vasco mais copeiro, mais forte, mais firme, mais defensivo, Entretanto, amigo, o que eu vim fazer aqui nesse Boa Noite Gigante, que eu vim falar com vocês nesse vídeo, foi sobre uma informação que saiu agora, há poucos minutos atrás, do nosso grande amigo e parceiro Léo Lacerda, do canal Na Torcida Vascaínos. Informação muito detalhada, informação, assim, certinha, relacionada, amigo torcedor, à questão envolvendo a SAF do nosso Vasco da Gama, Informação é que, neste momento, a situação envolvendo Vasco, e Marco Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, o enteado de Leila Pereira, amigo torcedor Cruz Maltino, uma situação que inclusive na CBF causou intriga, causou conflito, o pessoal está desesperado
lá da CBF com essa situação envolvendo o Vasco da Gama e Marco Lamacchia. Porque é importante lembrar, o Vasco hoje é um clube sim, subestimado, valorizado, que se apequenou, mas basta entrar dinheiro que a gente já sabe muito bem qual será o final do nosso Cruz Maltino, né? E hoje, a situação entre Vasco e Marco Lamacchia é a seguinte: contrato entre Vasco, SAF e o novo investidor, ou seja, Marco Lamacchia, já está sendo analisado, tá? O contrato chamado contrato global da venda da SAF, que envolve todos os ativos e os interesses do comprador da Vasco SAF, já foi redigido e está em fase de análise, tá? Entende-se que as negociações nesse momento, né, com, no caso, o contrato sendo analisado, essa parte, né, é chamada aí é o quarto estágio, né, o quarto momento de 6 que acontecem para ser concluída a venda da SAF para Marco Lamacchia. Ou seja, a situação está muito encaminhada. Colocando aqui na chamada porcentagem, o Vasco já tem 60% desse processo de venda concluído, tá? Os passos anteriores, no caso, os 3 passos anteriores relacionados à venda da SAF foram, e eu falei 60%, né? Só que a conta aqui que eu fiz tá errada. Se são... Você pode conversar com muitas garotas bonitas no Voia, sem pagar um centavo. Se são 6 passos, tá aí próximo aos 70%, talvez. É isso, mais ou menos isso. Enfim, 4 passos, 6 é o momento que o Vasco está. Os outros 3 que já foram concluídos foi o primeiro, a assinatura do NDA, chamado Acordo de Confidencialidade. O segundo passo, que foi o due diligence, uma investigação feita de forma minuciosa para entender o tamanho real das dívidas do Vasco, o que pode ser investido, questões de infraestrutura, entre outros fatores. O terceiro passo também que já foi feito, que é o binding offer, que é a proposta formal ilegal obrigatória apresentada por um comprador, definindo termos, valores e condições finais para uma transação. Isso já foi feito, tá? Ou seja, o Vasco já tem em mãos os valores que o Marco Lamacchia colocou na mesa. E neste momento, o que está sendo debatido e analisado é o contrato definitivo, o SPA, Share Purchase Agreement, que é assim que se fala, né? Basicamente, é o contrato de compra e venda das ações. Aquele papel que vai ser assinado para selar negócio, é isso, é o contrato que nesse momento está sendo analisado. Naturalmente, é um acordo que passará, né, por ajustes e mudanças para que na transação final a balança fique equilibrado para ambas as partes. Se o Vasco entende que no contrato tem algo que está errado, o Vasco vai colocar na mesa. Se o Marco entende que tem algo que está favorecendo mais ao Vasco do que ele, isso também será colocado na mesa. E neste contrato que foi redigido, tem várias questões discutidas, tá? Como o CT, estádio de São Januário, valores, a questão, por exemplo, do ingresso, a questão do investimento que será feito, do elenco do Vasco e entre muitas outras situações aí que estão no contrato e terão que ser debatidas. Cabe então ao departamento jurídico do Vasco analisar o contrato e entender o que pode ser ajustado para o melhor do clube. Vale ressaltar que o SPA, o que está sendo debatido e analisado, né, que é o contrato definitivo, ele ainda não foi assinado entre as partes. Antes da assinatura do documento, 2 passos vão ter que ser analisados, que é uma aprovação do Conselho Deliberativo e uma aprovação da AGE. Mediante a isso, após, né, o Vasco analisar o contrato, ver que está legal, o Marco Lamacchia analisar o contrato, ver que está legal, esse contrato ele vai para uma AGE, vai para um Conselho Deliberativo antes, né, depois para a AGE, para aprovação dos sócios. Primeiro, aprovação dos conselheiros, os conselheiros aprovando, vai ser aberto uma AGE, aprovando a AGE, o Vasco será oficialmente vendido a Marco Lamacchia, tá? Então, após a assinatura do SPA, o acordo de acionistas passa a ser debatido, onde as partes definem as regras de convivência entre o investidor e o clube associativo. O último estágio desses 6, né, que eu trouxe a vocês lá no início, é quando o comprador da SAF faz a primeira injeção de capital e assume aí o controle da Sociedade Anônima de Futebol, concluindo assim, né, o processo de venda da SAF. Esse, inclusive, tá, amigo torcedor Cruz Maltino, esse passo adiante indica que a venda da SAF Cruz Maltina está próxima de um despecho e a expectativa é que hoje, com o andar da carruagem, o Vasco venha a ser vendido nos próximos dias. Cara, situação aí surpreendente, cara.
situação surpreendente. O Vasco da Gama está muito próximo de ser vendido. O que eu acho disso? Eu tô animado. Gosto muito da gestão, gosto muito das pessoas que hoje fazem o futebol do Vasco, eu sou muito sincero quanto a isso, mas eu, acima de tudo, amigo torcedor Cruz Maltino, posso ser sincero com vocês, eu acho que o Vasco da Gama como instituição, para voltar a ser aquele clube respeitado, que impõe medo, que impõe respeito, que contrata grandes jogadores, precisa da venda da SAF. Concorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, aquele plantão urgente para trazer o que está acontecendo dentro do nosso Vascão. E já às 7 horas em